Racismo científico e darwinismo social. A ciência do racismo e preconceito contra as minorias, uma análise histórica e social. O final do século XIX e o início do século XX foram marcados pelo surgimento e consolidação de teorias pseudocientíficas que influenciaram profundamente a organização social, política e econômica de diversas sociedades. Entre essas ideias destacam-se a eugenia, o racismo científico e o darwinismo social, que articuladas entre si, serviram de base para justificar práticas de exclusão, opressão e violência em escala global. Este texto busca analisar a origem, o desenvolvimento e as consequências dessas doutrinas, evidenciando seus impactos históricos e sua permanência em discursos e estruturas sociais contemporâneas. Origem, conceitos e práticas. A eugenia foi concebida por Francis Galton, primo de Charles Darwin, no final do século XIX. Galton acreditava que era possível aprimorar a espécie humana por meio da seleção artificial, aplicando ao ser humano os pressupostos da seleção natural descritos por Darwin para a natureza. A eugenia propunha a diferenciação entre pessoas adequadas e inadequadas, incentivando a reprodução dos primeiros e restringindo a dos segundos, com o objetivo de fortalecer a população e eliminar características consideradas indesejáveis como pobreza, alcoolismo e criminalidade, vistas erroneamente como hereditárias. No início do século XX, a eugenia ganhou força como movimento científico e social, sendo incorporada em políticas públicas em diversos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, foram realizadas esterilizações forçadas de pessoas consideradas degeneradas. Na Alemanha nazista, as ideias eugenistas culminaram no Holocausto, com o extermínio sistemático de milhões de pessoas tidas como racialmente inferiores. Apesar de desacreditada pela ciência moderna, a eugenia deixou um legado duradouro, influenciando até hoje debates sobre reprodução assistida e genética, além de alimentar discursos de determinismo biológico e exclusão social. Racismo científico, justificativa da desigualdade. O racismo científico é uma doutrina pseudocientífica que utiliza teorias e métodos supostamente científicos para justificar a crença na superioridade de certas raças e a inferioridade de outras. Suas raízes remontam ao Iluminismo e à Revolução Industrial, quando cientistas europeus passaram a classificar a humanidade em raças, estabelecendo uma hierarquia racial com a raça branca no topo. No Brasil, o racismo científico foi utilizado para legitimar políticas de branqueamento e marginalização da população negra e indígena após a abolição da escravidão. Cientistas como Nina Rodrigues e Oliveira Viana defendiam que a miscigenação levaria à degeneração da população, influenciando políticas de imigração e práticas sociais excludentes. O mito da democracia racial, por sua vez, mascarou a persistência das desigualdades e do preconceito estrutural. No cenário global, o racismo científico justificou a escravidão nos Estados Unidos, a colonização europeia na África, Ásia e América Latina, e culminou no Holocausto durante o regime nazista. Embora a ciência moderna reconheça que o conceito de raça é uma construção social sem base biológica, as ideias do racismo científico ainda influenciam atitudes, políticas e estruturas sociais, perpetuando desigualdades e estigmas. As consequências do racismo científico são devastadoras e persistem até hoje, manifestando-se em genocídios, escravidão, colonização, segregação racial e profundas desigualdades sociais e econômicas. Darwinismo social, seleção natural aplicada à sociedade. O darwinismo social é uma corrente de pensamento que transpôs conceitos da teoria da evolução de Charles Darwin, como seleção natural e sobrevivência do mais apto, para o campo social, político e econômico. Desenvolvido por autores como Herbert Spencer e Francis Galton, o darwinismo social defendia que as desigualdades entre indivíduos e grupos eram naturais e inevitáveis, resultado da competição entre os mais aptos e os menos aptos. Essa ideologia legitimou hierarquias sociais, racismo, imperialismo e práticas excludentes, ao sugerir que o progresso da humanidade dependia da eliminação dos fracos e do triunfo dos fortes.
O darwinismo social foi amplamente utilizado para justificar o colonialismo europeu, a exploração de povos considerados inferiores, e a implementação de políticas eugênicas, como esterilizações forçadas e perseguições a grupos marginalizados. Além disso, o darwinismo social alimentou discursos que culpabilizavam populações marginalizadas por sua própria condição, ignorando as estruturas sociais desiguais e naturalizando a pobreza e a exclusão. Embora as ciências biológicas modernas tenham refutado as teses de hierarquia racial e inferioridade genética, resquícios do darwinismo social ainda aparecem em discursos que defendem a meritocracia absoluta e a desigualdade como fenômenos naturais, interseções e consequências históricas. As ideias de eugenia, racismo científico e darwinismo social estão profundamente interligadas. Todas compartilham o uso indevido da ciência para justificar a exclusão, a opressão e a violência contra grupos considerados inferiores ou indesejáveis. Juntas, essas doutrinas legitimaram políticas de genocídio, escravidão, colonização, segregação racial e controle reprodutivo, resultando em milhões de mortes e sofrimentos incalculáveis. No Brasil, essas ideias moldaram políticas de imigração, educação e saúde, contribuindo para a marginalização de negros, indígenas e outros grupos minoritários. No mundo, sustentaram práticas imperialistas, genocídios e regimes totalitários como o nazismo. Apesar de desacreditadas pela ciência contemporânea, as marcas dessas doutrinas persistem nas estruturas sociais, econômicas e políticas, manifestando-se em desigualdades, preconceitos e discriminação institucionalizada. Eugênia, racismo científico e darwinismo social representam capítulos sombrios da história das ideias, nos quais a ciência foi instrumentalizada para justificar e perpetuar a desigualdade, a violência e a opressão. Compreender a origem, o desenvolvimento e as consequências dessas doutrinas são fundamentais para combater seus resquícios e construir sociedades mais justas e igualitárias. O desafio contemporâneo reside em reconhecer e enfrentar as heranças dessas ideias, promovendo uma ciência ética, crítica e comprometida com a dignidade humana.